Os anos 90 talvez tenham sido a melhor década de jogos de todos os tempos. Hoje, falando em 1993, a gente teve aqui o lançamento de os principais títulos que marcaram e criaram diversas franquias ao longo dos anos. Fala galerinha, eu sou Alexandre e hoje eu vou falar uma listinha aqui dos melhores jogos lançados em 1993, ou seja, 30 anos atrás. Eu te choquei falando que 93 faz 30 anos? Pois é, quando a gente fala nos anos 90 parece que foi ali atrás, mas não faz. Então hoje eu vou elencar aqui o que pra mim foram os melhores jogos daquele ano, então bora pro vídeo. E o primeiro jogo que eu vou falar aqui é Aladdin, de Super Nintendo e Mega Drive. Alguns falam que de Super Nintendo é melhor, outros falam que de Mega Drive, mas enfim, né? Cada um tem a sua opinião. Esse jogo ele é muito divertido porque ele é de plataforma, né? Padrão ali, eu adoro jogo de plataforma. E ele apresenta uma série de elementos e jogabilidades exclusivos, como a capacidade do Aladdin jogar uma maçã para matar as pessoas, né? Além disso, o jogo ele é conhecido pelos seus gráficos impressionantes e as suas animações suaves. E a trilha sonora dele também é sensacional, ela remete, claro, à animação da Disney do Aladdin, o qual o jogo é inspirado, e ela reproduz fielmente, dá uma grande nostalgia a gente ouvir aquela musiquinha. Além disso, a gente tem um joguinho clássico ali, um minigame, que é bem legal, um minigame jogar com o tapete voador. A gente teve também aquele minigame, que é o minigame não, que a gente joga ali com a possibilidade de jogar com o macaquinho, com a Boo. É bem legal também. Então, esse jogo, além disso, ele incluiu algumas cenas cinemáticas, sabe? Foi um dos primeiros jogos a incluir isso. E o segundo joguinho dessa lista também foi lançado para Super Nintendo e Mega Drive, que é Zombies Ate My Neighbors. Os zumbis que comeram meus vizinhos. A cada nível que a gente vai passando aqui, a gente passa por labirintos, tem portas, passagens, onde a gente deve encontrar e resgatar os nossos vizinhos ali, enquanto a gente luta contra hordas de monstros. No título tá falando zumbis, mas a gente enfrenta diversos outros inimigos ali, até um clone do Jason ali, a gente tem que escapar dele. Além disso, a gente tem diversas armas à disposição, incluindo lança-chamas, dinamite e a principal delas, a pistolinha de água benta. Frequentou a igreja quando era mais novo? Então tu sabe que a água benta ela é santa, né? E ela matava os zumbis, fazia desintegrar ali, era bem legal, eu achava bem divertido na época. E esse jogo ele apresenta um visual delicioso, é muito bonito, né? Ele é um visual de desenho animado, a trilha sonora é enérgica ali, e completamente a jogabilidade frenética e emocionante. O Zombies Ate My Neighbor também é conhecido pela sua grande dificuldade. Eu acho ele um jogo bem difícil. Ali no início a gente começa a jogar até um pouquinho fácil, mas depois começa a ficar bem difícil. Outro jogo que foi lançado em 1993, que é um dos meus jogos de luta favoritos, e infelizmente ele não foi pro mainstream, né? Não ficou tão sucesso quanto Street Fighter e Mortal Kombat, que é Samurai Showdown, ou Samurai Spirits, como ele é conhecido lá no Japão. O jogo é totalmente ambientado lá no Japão feudal, onde diversos guerreiros de diferentes partes do país se unem para competir num torneio de luta. Aqui cada personagem tem o seu próprio estilo de luta, armas e habilidades especiais. O jogo também introduziu a nossa clássica Rage Gauge, que é aquela barrinha lá embaixo que quanto mais porrada a gente dá ou quanto mais porrada a gente recebe, ela vai enchendo e no fim a gente desfere um especial. Cada personagem tem o seu especial diferente, né? Eu gostava muito do principal, né? A gente sempre jogava com o principal, o Haohmaru. E uma das grandes curiosidades desse jogo é que a maioria dos personagens são baseados em personagens históricos. O próprio Haohmaru, que eu acabei de falar, ele é baseado no Miyamoto Musashi, que é um dos maiores ícones, né, de samurais lá do Japão. E também a Nakoruru, que é baseado numa figura lendária Ainu. O jogo também foi o primeiro a introduzir o conceito de fatalities em jogo de luta, permitindo que os jogadores fizessem uma finalização, né, movimentos especiais para derrotar o seu oponente. O fato é que Samurai Showdown eu nunca tive o prazer de jogar ele na minha casa, porque na época ele foi lançado para Neo Geo, então eu jogava somente nas locadoras ou então jogava no fliperama, mas esse primeiro jogo ele marcou uma grande fase na minha vida, que eu joguei muito Samurai Showdown nos fliperamas. Vou falar agora dois jogos seguidos de PC, porque não só de consoles a gente vive, né? O primeiro deles que eu vou falar é Doom, que foi lançado para consoles posteriormente, mas em 1993 ele foi lançado para o MS-DOS, o nosso clássico, né, antes do Windows ali.
E esse jogo não tinha como deixar ele de fora, porque ele foi considerado um dos marcos da história dos jogos eletrônicos. Doom ele foi um sucesso instantâneo devido à jogabilidade revolucionária e seu uso inovador da tecnologia 3D, que permite que o jogador se movimentasse livremente pelo ambiente. O jogo também se destacou por sua violência gráfica, com armas poderosas e sangue jorrando por todos os cenários. A trilha sonora do jogo, composta por músicas eletrônicas pesadas, também foi altamente elogiada e ajudou a criar uma atmosfera sombria e opressiva no jogo. Doom é um dos principais jogos de todos os tempos. A influência dele na cultura pop, mas principalmente nos jogos de videogame, que começaram a replicar o seu estilo de jogabilidade durante os anos. Posteriormente tivemos diversos Dooms, mas esse aqui foi um marco na história dos videogames. E como eu falei antes, eu ia falar de mais um jogo de PC e eu vou falar que é agora SimCity 2000, que foi lançado inicialmente apenas para computadores da Apple. Esse é o segundo jogo da série, e uma das principais novidades foi a adição de uma visão isométrica, permitindo o jogador ver a cidade em 3 dimensões e tornando o jogo mais visualmente atraente. O jogo também adicionou novos edifícios e recursos, como a possibilidade de construir estações de tratamento de água e sistemas de transporte público. Quem não queria na época montar a sua cidade? Eu só fui ter contato com SimCity muitos anos depois, quando eu tive meu primeiro computador ali em 2002 ou 2013, eu acho, então 10 anos depois do lançamento de SimCity 2000. Outra característica que era muito interessante do jogo é a possibilidade de criar e salvar vários cenários, permitindo que a gente experimentasse diversos desafios e situações. O jogo também inclui o modo cenário, que desafia o jogador a resolver problemas específicos, como lidar com uma cidade superpopulosa ou reconstruir uma cidade após um desastre natural. O fato é que, embora não pareça, SimCity 2000 já faz 30 anos do seu lançamento. Não parece tanto tempo pra mim, porque como eu joguei ele só lá nos anos 2000, então pra mim ele não é tão velho assim, mas o seu lançamento remonta lá em 1993. E agora a gente volta para os consoles, e eu vou falar aqui, tá, é bem, como é que eu vou dizer assim, é bem posicionada, a lista é minha e eu coloquei esse jogo de metido aqui, mas eu gosto muito dele e é um dos principais JRPG também de todos os tempos, que é Secret of Mana. O jogo na época ele já me cativou com uma história. Na época, porque eu digo, não foi em 93, eu não joguei ele em 93, eu joguei ele em emulador muitos anos depois, traduzido em português ainda, porque eu não entendia direito inglês e, né, um adolescente lá, não estava muito afim de aprender inglês, então eu baixava as ROMs em português, já traduzidas. E a minha história me encantou desde o início, né? Que conta ali a jornada de um herói que embarca numa jornada para impedir um império maléfico de usar a energia e magia da mana, pipipi, popopó. Tá, pode parecer clichê, mas na época a história era muito boa. Mas depois, né, só o iníciozinho é clichê, depois ela vai se desenvolvendo e vai se tornando uma história bem legal. Secret of Mana também foi um dos primeiros jogos a apresentar um modo cooperativo, permitindo que 2 jogadores fizessem essa aventura ao mesmo tempo e juntos, um ajudando o outro. Isso foi uma coisa bem legal. Eu acabei jogando somente eu, né? Eu joguei um single player lá, bacanudo, mas esse jogo me deu uma experiência muito boa e a gente teve um remake recentemente, né? Recentemente não, uns 5 anos atrás, eu acho, 4, pro Play 4, né? Então, e também pro Switch. Vale muito a pena, é um joguinho que, se tu ainda não jogou, tá perdendo tempo. E chegando ao finalzinho da nossa lista, agora eu tenho 2 jogos de carro, com ênfase para este primeiro, chamado Rock'n'Roll Racing, que foi um dos primeiros a usar trilha sonora licenciada em seus jogos, apresentando músicas de bandas de rock famosas como Black Sabbath, Deep Purple e Steppenwolf. Eu lembro que na época eu jogava muito Rock'n'Roll Racing e ficava vidrado nessas músicas. Foi um dos motivos que eu comecei a curtir rock, né, que nem eu curto hoje, muito por influência de Rock'n'Roll Racing, que eu lá, pensa bem, uma criança não, quase adolescente, jogando com aquela trilha sonora e depois ouvindo na vida real, era demais. Aqui os jogadores controlam um piloto que compete em corridas interplanetárias enquanto usa armas para desabilitar seus oponentes. O jogo apresenta uma jogabilidade única, permitindo que os jogadores atualizem suas armas e veículos entre as corridas, além de um modo de história, onde o jogador luta para se tornar o campeão intergaláctico de corridas de rock. O jogo também apresenta gráficos coloridos e bem detalhados para a época. Até hoje, eu espero muito um remake ou remaster de Rock'n'Roll Racing. Tivemos alguns jogos feitos por fãs aí, mas nada como um bom e velho original, né? Remake e remaster a gente teve desse jogo que eu vou falar agora, que foi feito por uma empresa brasileira,
que é o Horizon Chase Turbo, que é uma empresa aqui do Rio Grande do Sul, né, de Porto Alegre. Eu joguei muito esse jogo, mas eu vou falar do que inspirou eles a fazer, que é Top Gear 2. Esse jogo é indispensável e não tem como as pessoas não conhecerem, né? É um dos principais jogos lá dos anos 90. Ele oferece ao jogador a oportunidade de competir em corridas de carro em diferentes partes do mundo, desde o Ártico até a selva amazônica. O jogo também tem um modo de corrida multiplayer, permitindo que 2 jogadores joguem juntos ao mesmo console, o que ajudou a tornar o jogo popular entre os jogadores que queriam competir com seus amigos. Top Gear 2 também é muito conhecido pela trilha sonora sensacional e também pelos gráficos, pelas cores, por tudo. Esse jogo é demais. Eu já ia esquecendo de falar que aqui também a gente pode ir atualizando os carros, melhorando eles, melhorando o motor, melhorando roda e assim sucessivamente, o que deixa a experiência ainda melhor. Eu espero que vocês tenham gostado desse videozinho aqui. Se faltou algum grande jogo lançado em 1993, deixa aí nos comentários e de repente a gente pode até fazer uma parte 2 desse vídeo. Não se esquece que é muito importante tu curtir aqui esse vídeo, se inscrever no canal para melhorar o algoritmo e esse vídeo ser entregue para mais gente e eu ter mais motivação ainda para fazer vídeo para vocês. Um grande abraço, até a próxima, tchau!